Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo, o último bate-papo do ano de 2025. O tempo passou muito rápido, não é verdade? Parece que esses dias nós estávamos planejando o ano de 2025 e essa semana já é Natal e na outra semana nós já estaremos entrando em um novo ano. Eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Todas as vezes que o ano ele se encerra e um novo ano se inicia, é uma nova oportunidade que eu tenho, é uma nova oportunidade que você tem de escrever uma nova história para a sua vida. Bruno, meu ano de 2025 foi um ano incrível, que bom. Você vai ter a oportunidade de fazer do seu ano de 2026 mais um ano incrível. Você só vai repetir os comportamentos que você teve no ano anterior para fazer desse novo ano um ano espetacular. E você que não teve um ano excelente, você tem uma grande oportunidade de fazer do ano de 2026 totalmente diferente do que você fez no ano anterior. Sejam todas muito bem-vindas aí, já estou vendo alguns nomes aqui conhecidos, estou vendo aqui a Débora, que está falando lá de Pouso Alegre, minha cidade querida. Vou passar o final de ano, Débora, em Manducaia, vou dar um pulinho em Pouso Alegre, que o meu avô mora em Pouso Alegre, então estarei por aí. A Ciliane está por aí também, não perde um treinamento, Ciliane é de Santa Catarina, seja muito bem-vinda aí, viu, querida? Estou aqui com a Beatriz Silva também, seja bem-vinda. Aninha, receitas da Aninha. Aninha, pelo jeito, cozinha bem, hein? Você cozinha mais coisa doce, mais salgada? Conta pra gente aí, Aninha. E eu tô com fome, hein? Não jantei ainda, daqui a pouco é a minha vez. Ó, Adriano tá por aí também, seja bem-vinda. Jéssica, que legal, sou novata, meu primeiro treinamento, seja muito bem-vinda, viu? E parabéns pela decisão de estar aqui buscando conhecimento. Isso é extremamente importante. Eu sempre digo que o conhecimento é a ferramenta que faz com que você consiga sair do ponto A e chegar no ponto B. Eu acredito muito no poder do conhecimento. Parabéns pela decisão de estar aqui. A Aline está falando de Porto Velho, Rondônia, que legal. Ó, a Aninha respondeu ali, ó. Eu faço de tudo um pouco, salgado, pastel, mas o meu carro-chefe é bolo. Que bacana, parabéns, viu? Eu digo que quem cozinha é uma profissão realmente divina, porque tem que fazer com muito amor, tem que colocar muita dedicação, tem que ter paixão. É isso daí. Kelly está por aí também, seja bem-vinda, Kelly, Priscila, Graziele, Maria Dutra, seja bem-vinda, Maria. Boa, Bia, Marjorie, é um nome que eu gosto demais, já falei, né? Sou apaixonado no nome Marjorie. A próxima filha que eu vou ter, ou vai chamar Marjorie ou Iris. São os dois nomes aí que eu gosto bastante. Isis, desculpa. Isis ou Marjorie? Quem que você, ó, fala para mim aí, quem que gosta mais? Isis ou Marjorie? Me conta aqui. Quem que é do time aí, ó? Time Gaia, tá por aí, Bruno, Pouso Alegre, que legal, gente. Fico muito feliz. Hoje, pelo jeito, nosso treinamento vai ser um treinamento mais tranquilo, o pessoal já está no ritmo de final de ano, mas está tudo certo. O importante é que você está aqui. Eu sempre digo, se tiverem duas pessoas, se tiver uma pessoa aqui, eu vou entregar o meu melhor, porque essa é a minha missão e esse é o meu propósito. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Se você está aqui, está buscando o seu melhor, se você está aqui, está buscando uma nova versão, eu vou entregar o meu máximo para poder honrar o seu tempo. E lógico, você vai estar se preparando aí para o ano de 2026, que eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Deixa eu beber uma água enquanto o pessoal entra aí. Gente, o que eu vou pedir para cada um de vocês, tá? Eu preciso que você esteja com um papel em branco e uma caneta, tá? Corre lá que dá tempo, enquanto isso eu vou bebendo aqui a minha água. Então pega lá um papel, pega uma caneta, que a gente vai fazer um exercício bem legal para você poder colocar em prática, tá? Então corre lá, pega papel, pega caneta, para a gente conseguir... Ah, Marjorie 100%, é isso daí, Marjorie. Hoje foi meu primeiro dia de vendas e consegui vender 10 peças. Fiquei super feliz. Que legal, Jéssica. Parabéns. O combustível do vendedor, né? O combustível do vendedor é a venda. Fortaleza, Ministério de Vídeos, que legal. Estou me organizando, acredito que eu estarei em Fortaleza no dia 31 de janeiro, hein? Vou ministrar um treinamento aí nessa cidade querida, que eu só ouço falar e ainda não tive o privilégio de conhecer.
Ó, Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. Não conheço. Santo Antônio do Amparo, para mim, é uma cidade nova. Já ouvi falar, mas nunca fui. Barão dos Cocais, Lagoa da Canoa. Bacana demais, né? A internet ela tem esse poder de fazer com que a gente esteja, né, presente aí em várias regiões. Ministério de Vídeos, não sei se é o nome, mas que legal. Vamos organizar, vamos torcer para dar tudo certo e nós estarmos juntos aí no final de janeiro. Ó, Júlia Dionísio, tá falando de 3 Pontas, Minas Gerais. Que bacana. Gente, correu lá, pegou papel e caneta para a gente dar início aí no nosso treinamento? Bora lá que eu tô animado, hein? Elaine tá falando de Pedreira, Gisele tá falando de São José dos Campos, Roberta Bezerra. Ô, Roberta, tudo bem, querida? Sueli tá falando de Belo Horizonte. Estivemos presentes aí em Belo Horizonte, hein? Que bacana. Boa noite. Maiara tá por aí. Alessandra tá pertinho. Piracicaba. Eu tô em Limeira, Alessandra. Então nós estamos pertinho aí. Show de bola. Então vamos dar start aí na nossa reunião. Hoje vai ser um bate-papo aí bem legal. Eu gosto bastante do tema, né, que nós vamos ministrar aqui hoje. Ó, BH, amo o Bruno. E eu amo BH, hein, Adriano? Ana Cláudia de Arapiraca, Alagoas. Ai, que legal. Show de bola. Então vamos dar start aí. Senão eu vou ficar só lendo comentário aqui e não vou startar a nossa aula de hoje. Então, qual que é o nosso tema? Planejar o ano de 2026. Eu acredito muito no planejamento. Quando você dedica um tempo para planejar situações futuras, você ganha tempo. Muitas pessoas pensam que planejar, você parar, é perder tempo. Pelo contrário, quando você para se organizar, você está ganhando tempo. Quando você não tem planejamento, qualquer lugar está bom. Quando você não tem, né, um direcionamento, onde você chegar está bom. Agora, o planejamento ele vai te ajudar nisso, a te dar um norte, a te dar ali expectativas para que você saiba onde você quer chegar. Tá? Então eu dividi o nosso treinamento de hoje em 5 passos, são 5 passos simples que você aplicando, eu tenho certeza que você vai fazer do ano de 2026 um ano completamente diferente. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você fechar o ciclo de 2025. Bruno, o que você quer dizer com isso? Me explica um pouco melhor. Olha essa frase que eu coloquei aqui. O que não é analisado se repete. Vamos aprofundar e você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Antes de planejar o ano de 2026, é necessário você olhar para 2025 com muita verdade. Não com o objetivo de se culpar, mas para poder entender o que funcionou e o que te atrapalhou. Então, o que você precisa fazer? No ano de 2025, ele ainda não se encerrou, tá? Tem muita coisa para poder acontecer. Mas vamos pegar aí esses últimos 12 meses. Eu tenho certeza que você que está nessa live, você errou muito, mas você também acertou. E você precisa analisar, você precisa entender onde você errou e onde você acertou. Essa é uma análise. Quando você faz uma análise, né, o que acontece? Ou você vai deixar de cometer aqueles erros que você cometeu no ano anterior e você vai potencializar aquilo que você acertou. Tá? Então esse é o objetivo, é você fechar o ciclo de 2025 analisando os pontos positivos e os pontos negativos dos dias que se passaram. Vamos aprofundar. Muitas pessoas, elas mudam o ano, mas continuam com os mesmos hábitos e por isso vivem os mesmos resultados. Quem não aprende com o passado, entra no futuro no escuro. Me conta aqui nos comentários. O ano de 2025 foi um ano excelente para você? Ou você acredita que foi um ano que daria para ser um pouco melhor? Talvez no ano de 2025 você procrastinou. Pode ser que isso tenha acontecido. Eu, Bruno Fernandes, eu procrastinei em alguns momentos do ano de 2025. E essa é uma análise que eu faço. Onde eu errei no ano de 2025? Sabe um erro que eu cometi no ano de 2025? Eu vou contar para vocês aqui. Nós que somos empreendedores e cada um de vocês que estão aqui, né, nessa live, estão nessa aula, também são empreendedores. E às vezes, sabe qual que é a nossa tendência? É de querer abraçar o mundo. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é um erro que eu venho cometendo, né, com bastante frequência. Em 2024 não foi diferente, em 2023 não foi diferente. O que acontece? Às vezes surgem muitas oportunidades e eu quero abraçar, entendendo que eu vou dar conta de fazer tudo. No ano de 2025 já melhorou muito. Tá? Já melhorou muito, eu falei não para muita coisa, mas existiram algumas situações
que eu falei sim, sem de fato poder dar uma resposta positiva. Eu tinha que ter falado não, porque quando você fala não, também é sabedoria. Não é só você falar sim. Às vezes algumas oportunidades elas vão aparecer, mas a sabedoria ela vai te dar um norte para que você fale não ao invés de falar sim. Então você precisa ter consciência disso. Às vezes, sabe o que aconteceu no ano de 2025? Você está tendo aí uma grande oportunidade, certo? Tem uma empresa que acreditou em você, que te deu essa chance de revender semijoias, aí você quer abraçar o mundo. O que você quer fazer? Você quer vender lingerie, você quer vender cosmético, você quer vender 2, 3 marcas de semijoias ao mesmo tempo. Isso é o quê? É abraçar o mundo. Se você tem uma empresa que confia no seu potencial, que te dá a oportunidade, coloca foco nela, coloque energia nessa empresa que acreditou em você, que está investindo em você. Uma empresa, um negócio já é suficiente para poder mudar a sua história. Mas para isso, você precisa ter foco. É natural. Eu acabei de confessar para vocês que foi um erro que eu cometi no ano de 2025 e que eu quero me policiar ainda mais para que em 2026 eu não cometa esse mesmo erro. Então esse é um conselho que eu já deixo aqui para você. Perceba quais foram os erros que você cometeu em 2025 e quais foram os acertos que você teve no ano de 2025. Os erros que você cometeu, elimina da sua vida. E o que você acertou, potencializa, para que 2026 seja ainda melhor. Lembra que eu disse para vocês que nós teríamos um exercício? Então você vai pegar agora papel e caneta para a gente colocar em prática esse exercício que eu preparei para vocês. O que é esse exercício? Quem não pegou folha, corre lá, pega lá. É um exercício muito importante que ele vai te ajudar no ano de 2026. Talvez tem gente que está me ouvindo e que não foi buscar folha. Eu estou falando desde isso, você precisa estar com uma folha. Talvez esse foi um erro que você cometeu no ano de 2025. Faltou atitude. Você procrastinou. Talvez o que você fez? Você disse o seguinte, eu tenho algo para fazer, mas eu vou deixar para fazer depois. E esse depois ele nunca chegou. Né? Então corre lá, pega papel, pega uma caneta para a gente fazer esse exercício. Para de procrastinar. Até quando você vai deixar para depois? O depois, às vezes, ele nunca chega. A oportunidade é agora. Você está nessa aula. Depois, quando acabar, você vai ter um monte de compromisso, um monte de responsabilidade e você nunca mais vai pegar papel e caneta. Então, corre lá, pega papel e caneta e para de procrastinar. Eu nunca vi procrastinadores prosperando na vida. Para você prosperar, você tem que ter atitude. E eu já vi muita gente que não era talentosa, muita gente que não tinha dom, que ninguém acreditava, mas era uma pessoa que tinha atitude e venceu e está prosperando. E muita gente talentosa que ficou no caminho, porque procrastinava, sempre deixava para depois. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês vão pegar essa folha, tá? Eu vou simular com vocês aqui, ó. Estou aqui com uma folha em branco, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa folha e vai dobrar ao meio, certo? Então pegou essa folha, você vai dobrar ao meio. E o que você vai fazer nessa folha? É muito simples, tá? É um exercício muito simples, mas eu gostaria que você colocasse em prática. De um lado da folha, o que você vai escrever? De um lado da folha, você vai colocar, né, algumas situações que foram, né, importantes para o seu ano de 2025. Bruno, como assim? Vou te deixar bem claro aqui para você poder entender, tá? Então, do lado esquerdo da folha, o que foi bom em 2025. Então, você escreve aí, ó. O que foi bom em 2025, tá? Bom, eu não estou com folha aqui, eu estou na rua, não tem problema. Vai acompanhando aí o exercício. Eu escrevi aqui, ó. O que foi bom em 2025. Isso de um lado. Tá? E o que você vai escrever desse lado da folha? Tá? É muito simples. Você vai fazer o seguinte, não quero que você só pense em dinheiro, pense em quem você se tornou no ano de 2025. Você vai listar 3 coisas, tipo, algo que você conquistou, talvez você conquistou nesse ano de 2025, sei lá, você deu entrada num apartamento, você quitou uma conta que vinha tirando o seu sono, eu não sei, você vai colocar algo que você conquistou, algo que você aprendeu, talvez nesse ano de 2025 você aprendeu, né, alguma habilidade nova, então anota, tá? Isso daí é importante, pode anotar que você vai entender, algo que você superou, talvez você,
né, estava passando por um momento difícil na sua história, você conseguiu superar aquilo. Então você vai listar 3 coisas que foram boas no ano de 2025. Anota aí. Gente, tem uma coisa que eu carrego comigo, essa frase eu gostaria que vocês levassem para a sua vida. Enquanto você vai escrevendo, enquanto você vai pensando, nós não podemos tratar situações especiais como se fossem normais. Às vezes nós temos a tendência de normalizar coisas que são especiais. A rotina, o dia a dia faz com que a gente esqueça, né, de coisas boas que aconteceram na nossa vida. Eu disse aqui alguns exemplos. Talvez você conseguiu quitar uma conta que tirou o seu sono por muito tempo. E você está normalizando isso. Você não pode normalizar. Isso é algo especial. Se você conseguiu, foi mérito teu. E às vezes a correria da vida faz com que a gente esqueça coisas que são especiais e tornem essas situações normais, tá? Você não pode normalizar o que é especial. Então anota aí, tá? Desse lado esquerdo aí da folha, 3 coisas, né, que foram importantes para você no ano de 2025. Talvez não tenha sido o ano dos seus sonhos, tá? Mas com certeza foi um ano que te ajudou a te construir, um ano que te lapidou. E se esse ano ele te lapidou, fantástico. Você já tem que olhar para ele com um olhar positivo, tá? Agora, do outro lado da folha, o que você vai colocar? O que fugiu do meu controle em 2025, tá? O que fugiu do controle em 2025. Ó, vou contar para vocês aqui o que eu anotei do outro lado aqui da folha, tá? 2 coisas que foram muito legais que aconteceram no meu ano de 2025. Pela primeira vez, eu saí do estado de São Paulo para poder ministrar uma palestra. Eu rodei praticamente o Brasil todo ministrando palestra. O Brasil todo eu exagerei. Mas eu fui em vários estados aí do Brasil falando sobre vendas. Eu visitei, né, algumas cidades. Então, foi um ano muito especial, porque eu consegui colocar para fora um propósito que eu carrego. Parece algo muito simples, mas eu olho isso com um olhar muito especial. Tá? Uma outra coisa legal que aconteceu, eu mudei de apartamento esse ano, eu fui para um apartamento maior, onde a minha filha ela consegue ter mais, né, amizades, onde a minha filha consegue ter ali uma área de lazer, para ela poder, né, realmente, né, conseguir, né, ser criança. O outro apartamento que eu morava era um apartamento muito pequeno, e esse apartamento tem uma área de lazer bem legal. Então, foram 2 coisas aí que marcaram bastante o meu ano de 2025. E às vezes a gente tem a tendência de normalizar isso. E não é normal, tá? Então, anota aí. Do outro lado, o que você vai colocar? O que fugiu do controle em 2025. Você tem que anotar isso, gente. Algo que você não escolheu, mas aconteceu. Algo que te feriu, algo que te atrasou, algo que tirou do eixo, eu não sei, anota aí. O que aconteceu? Talvez você perdeu alguém muito especial, não sei, eu preciso que você anote, tá? E outra coisa que é muito importante, quando você entende, tá, o que não estava no seu controle, você para de se punir e começa a se fortalecer. Então é muito importante você anotar tudo isso, beleza? Todos aí anotaram? Show de bola. Esse é um exercício, gente, que você precisa colocar em prática. A Marja anotou ali a frase: procrastinadores não prosperam. Foi uma frase que eu disse aí que eu acredito demais, tá? Então, beleza. Agora, o que nós vamos fazer dentro da folha, tá? Você anotou de um lado, lembra? De um lado você anotou o que foi bom em 2025 e do outro lado você colocou o que fugiu do controle em 2025. Agora, dentro da folha. De um lado você escreveu, né, o que foi bom, do outro lado o que fugiu do controle. Agora dentro da folha, o que você vai fazer? Dentro da folha você vai escrever, tá? De fora a fora. Importantíssimo. O que eu preciso me tornar, ou melhor, quem eu preciso me tornar em 2026. Então escreve aí, ó, quem eu preciso me tornar em 2026. Gente, esse exercício aqui é muito poderoso. Olha como que você vai fazer, ó. De fora a fora aqui na folha, você vai colocar quem eu preciso me tornar em 2026. Aqui não é para você escrever meta, tá? Não é meta.
Não é hora de você colocar nenhuma meta. É hora de você escrever 5 atitudes. Eu quero que você coloque aí, tá? Coloca aí, ó. Você escreveu aqui na folha, certo? Quem eu preciso me tornar em 2026. Aí você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Ó, eu coloquei aqui para você ter uma ideia de como que você tem que fazer. Talvez você não está vendo, mas está dando para você entender aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo certinho, tá? Então aqui não é meta, tá, gente? Não estou falando para você poder escrever meta. É para você escrever atitudes. Alguns exemplos aqui, ó. Ser mais constante. Talvez você não está sendo constante. Talvez você oferece a semijoia uma vez por semana e os outros dias você não oferece. Então isso é sinal que você precisa ser mais constante. Não sumir quando algo dá errado. O que eu percebo? Que às vezes quando aparece uma situação difícil, a gente foge do problema. Então o que você vai fazer? Talvez essa seja uma atitude. Eu preciso o quê? Eu preciso não fugir dos problemas. Eu tenho que enfrentar todos os desafios que aparecerem na minha vida. Me expor mais, organizar melhor a minha rotina de vendas, levar a sério essa oportunidade que a empresa que você representa te deu, tá? Talvez essa seja uma atitude que você tem que mudar. Parar de desistir no meio do caminho, ter mais foco. Eu não sei quais são os desafios que você tem, mas eu preciso que você anote, tá? As 5 atitudes que você precisa ter em 2026 para se tornar uma pessoa melhor, uma profissional melhor, um profissional melhor. Você tem que entender que 2026 não vai ser diferente porque o ano muda. Ele vai ser diferente porque você muda. Não adianta nada a gente virar o ano se você continuar fazendo tudo que você já fez no ano de 2025 e você não concorda. Então, para você ter um ano novo, você precisa ter atitudes novas, tá? Gente, o que você vai fazer? Você vai pegar, tá, essa folha que você escreveu. Bruno, não consegui terminar de escrever, mas você já entendeu aí qual é a lógica, tá? Você entendeu qual é a lógica. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai terminar, caso você não tiver terminado nesse nosso bate-papo, e você vai deixar essa folha dentro da sua agenda, você vai deixar essa folha colada na geladeira, você vai deixar essa folha dentro da sua Bíblia, dentro de algum livro, eu não sei, mas essa folha, ela tem que estar com você no ano de 2026. Todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você estiver passando por um momento difícil, você vai pegar essa folha. Você vai olhar o que foi bom em 2025 e vai potencializar. Você vai olhar do outro lado o que fugiu do controle em 2025 para que você não repita esse mesmo erro. E dentro da folha, quem eu preciso me tornar em 2026? As 5 atitudes que você listou. Aí você vai olhar. Eu tinha colocado a atitude 1, eu preciso ter mais foco. Você está tendo foco? Então, você vai olhar para esse papel, para essa folha, que você está assumindo um compromisso com você nesse nosso bate-papo, e você vai usar isso como um mapa para o seu ano de 2026, tá? Então, esse é o primeiro passo para você construir o seu próximo ano. Bruno, mas nem começou 2026, já começou, o ano de 2026 já começou. Você precisa começar a planejá-lo a partir de agora. Então, passo 1, fechar o ciclo de 2025. O que não é analisado se repete, beleza? Vamos para o passo 2. Qual é o passo 2? Você vai precisar definir o seu ano de 2026 em números simples, tá? Vou explicar para você conseguir entender um pouco melhor. Quem não define o jogo, joga qualquer jogo. Planejar não é sonhar alto. Planejar é definir algo claro, possível e mensurável. Quando você não sabe quanto quer ganhar, não sabe se está indo bem ou mal. Número, ele não tira fé. Número organiza o esforço. Então, qual que é o exercício que eu gostaria que você colocasse em prática? Tá? Escreve para mim aqui nos comentários, eu quero ler. Qual é o salário que você quer ter no ano de 2026 com as semijoias? Qual é o salário? Você precisa definir, você precisa começar o ano de 2026 com esse propósito, com essa meta. Por exemplo, Bruno, R$ 1.500 de lucro por mês com semijoias seria uma excelente renda complementar. A Adriana falou, R$ 3.000. Legal, parabéns.
tá? O que você precisa fazer agora, tá, Adriana? E todo mundo que está assistindo esse nosso bate-papo. Você precisa entender se essa meta, tá? Ela é o quê? Ela é mensurável e se ela é possível de ser alcançada, tá? Não estou falando que é o seu caso, mas às vezes você está colocando aqui 3 mil como um salário, mas todos os outros meses você ganhou R$ 500 de lucro. Então, será que não está muito distante da sua realidade? Então, tem que ser algo, né, que esteja dentro da sua realidade, tá? Então, você começa, por exemplo, hoje eu estou ganhando R$ 500 com semijoias. Concorda comigo que se você conseguir triplicar e for para R$ 1.500 de lucro, já é fantástico? Coloca isso trimestral, tá? Nos próximos 3 meses eu quero bater R$ 1.500. Show de bola, fantástico. Quando você alcançar esse teto por 3 meses seguidos, você aumenta a sua meta. Mas você tem que sair, tá, desse nosso bate-papo com isso muito claro. Ou você tem que anotar qual salário eu quero fazer com as semijoias no ano de 2026. Você tem que sair daqui com esse objetivo muito claro. Porque o que eu disse aqui, ó, tá escrito aqui, ó, quando você não sabe o quanto quer ganhar, você não sabe se está indo bem ou mal. Se você não tem isso claro, se você ganhar R$ 300, você não sabe se está indo bem ou se você está indo mal. Se você ganhou R$ 2.000, você não sabe se está indo bem ou se está indo mal. Então, você precisa ter isso muito bem definido, tá? Ó, em 2025, quero e vou ganhar pelo menos R$ 2.800. Ô, Elizabeth, 2026, né? Ou você está falando do mês de dezembro agora? Dá tempo ainda, dá tempo para você ganhar R$ 2.800. O mês não acabou, não. O ano não acabou. A gente tem aí 9 dias ainda que dá para você vender demais, tá? Então, é isso. Você tem que ter uma meta muito clara, um objetivo de salário. Quanto você quer ganhar por mês no ano de 2026? A maioria das mulheres que eu me conecto, hoje eu treino milhares de revendedoras, e eu sempre tento me conectar com aquelas que estão tendo muito resultado. E sabe o que eu percebo, pessoal? Que todas elas que estão colocando dinheiro no bolso são pessoas que têm uma meta, são pessoas que sabem quanto querem ganhar por mês. E aquelas que chegam e reclamam, porque eu tenho um imã para revendedora que reclama, tá? Junta, quando eu vou dar treinamento, o pessoal vem todo assim, não está dando certo, as minhas semijoias estão vindo repetidas, é sempre a mesma desculpa. Aí eu pergunto para ela, fulana, me conta aqui, qual foi a meta que você traçou para esse mês? Ela, eu não tinha meta. A maioria das revendedoras que não tem resultado são especialistas em achar culpados para o resultado que ela não está tendo, e mais do que isso, são pessoas que não têm meta. São pessoas que começam a revender semijoia e deixam acontecer. Essas pessoas não conseguem metrificar, essas pessoas não sabem se elas estão indo bem ou se elas estão indo mal. Então, você tem que ter um salário definido. Quanto eu quero ganhar com semijoia no ano de 2026 por mês, tá? Agora eu vou trazer um exercício aqui para facilitar a sua vida. Como que você vai fazer? Primeiro ponto é saber se esse número é possível para você hoje. Não adianta você colocar uma meta, né, que você não vai conseguir alcançar. Vai se frustrar. Às vezes eu tô lá, coloquei 5 mil de meta. Quero ganhar R$ 5.000 por mês com semijoia. Mas o seu mostruário tem 6 mil de peças. Como que você vai lucrar 5 mil? Não tem como. Você tem que dar passos curtos, tá? Sempre avançando, mas sempre dentro da sua realidade, tá? Então, qual que é a outra coisa que você vai colocar aí? Quanto eu gostaria de ganhar por mês com semijoia em 2026 e aproximadamente quantas vendas eu preciso realizar para que isso aconteça. Você tem que deixar tudo isso muito claro. Tá? Pede para a empresa que você representa, para o empresário que está aí do outro lado te dando essa oportunidade, para ele te ajudar. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em te ajudar nesse direcionamento. Chega nele e fala, ô fulano, ô fulana, o Bruno pediu para eu te chamar e te pedir uma ajuda. Eu quero começar o ano de 2026 com uma meta. Você me ajuda a desenhar a minha meta? Você me ajuda a entender quanto eu preciso vender dentro do mês, para que eu tenha esse lucro? Quantas pessoas eu preciso visitar? Pede ajuda para esse líder, pede ajuda para a sua, né, supervisora, não sei se você tem alguma supervisora, alguém que cuida de você, faça isso, peça ajuda, eles vão te dar direcionamento. Eu, particularmente, eu amo ajudar as pessoas. Eu amo, quando elas vêm me pedir ajuda, eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que está sedenta por mudança.
e você precisa, né, buscar ajuda. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Se você não sabe, peça ajuda. Existem muitas pessoas sedentas por ajudar. Muitas pessoas que já sabem o caminho e que vão facilitar a sua vida. Beleza? Então, o passo 2 está claro para cada uma de vocês, está claro para cada um. Você precisa sair desse nosso bate-papo. Eu vou sempre estar reforçando isso. Você tem que sair daqui com uma meta. Quanto você quer ter de salário no ano de 2026, por mês, com semijoias, tá? Foca nisso. Ó, a meta de vendas do meu primeiro kit era de R$600 e eu consegui vender 3.016. Parabéns, Bianca Maria, que legal. Tá vendo? É possível. Tem gente aqui na live que não acredita. Eu não tenho experiência com vendas, eu nunca vendi. A Bianca tá aí para te provar. Tá? No primeiro mês, a meta dela era R$600, vendeu 5 vezes mais do que a meta. Parabéns, viu, Bianca? Vamos lá. Qual que é o nosso passo 3? Ativar o desejo e se aproximar do sonho. O que você aproxima da sua vida, o seu cérebro, ele passa a acreditar. Aqui a gente vai dar uma viajada agora, tá? A gente vai dar uma viajada, mas eu quero que você acredite no que eu estou falando. E eu quero que você coloque esse exercício em prática ainda no ano de 2025. Eu vou repetir a frase. O que você aproxima da sua vida, o seu cérebro, ele passa a acreditar. Isso tanto de forma negativa como de forma negativa. Se você começa a conviver com muitas pessoas que são miseráveis, com muitas pessoas que passam necessidade, que passam dificuldades, o que você está fazendo? Você está aproximando isso para a sua vida. E o seu cérebro ele vai começar a acreditar naquilo, que a vida é escassa, que a vida é injusta. E se você faz o contrário, isso também vai acontecer. Sonhos distantes parecem impossíveis. Sonhos próximos parecem alcançáveis. Bruno, o que você está falando? Deixa eu entender. Qual que é a loucura que você vai trazer para a gente aqui? Quando você se aproxima fisicamente do que deseja, o seu cérebro, ele entende que aquilo é real e possível. E isso acaba te ajudando o quê? A mudar o seu comportamento, a sua postura, a sua decisão. Isso não é mágica. É ativação de identidade futura. Vou aprofundar um pouco mais e você vai entender o que eu quero falar, tá? Então, qual que é o exercício que eu gostaria que você colocasse em prática nesse ano de 2025 ainda? Qual que é o desejo que você tem no coração? Você quer trocar o seu carro? Você quer um outro carro? Ou você ainda não tem um carro e você quer um carro? Então, o que você vai fazer? Parece loucura, tá? Mas você precisa colocar isso em prática. Você vai até alguma concessionária, você vai até alguma loja de carro, ou você vai entrar na OLX, vai entrar na Web Motors, vai escolher aquele carro que você tem o desejo de ter. Talvez você não está nem com dinheiro para pôr gasolina, mas não tem problema. O que você vai fazer? Você vai mentalizar isso para que esse sonho ele fique mais próximo da sua realidade. Aí você vai lá naquela concessionária, você vai falar o seguinte: fulano, eu vim aqui para ver tal carro e gostaria de fazer um test drive nesse carro. Isso se você já tiver habilitação, porque senão eles não vão deixar você dirigir o carro. Mas mesmo que você não consiga dirigir, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar naquele carro, você vai colocar a mão naquele volante e vai mentalizar aquilo, tá? O seu cérebro ele não consegue decifrar o que é real e o que é irreal. Ele não consegue decifrar. O seu cérebro ele não consegue olhar para sua conta bancária e ver que você está sem dinheiro. Ele não consegue decifrar isso. Mas quando você senta naquele carro, você coloca a mão, né, naquele volante, sente o cheiro daquele carro, faz o seguinte, tira uma foto dentro do carro, leva alguém contigo, peça para essa pessoa tirar uma foto. Isso vai fazer com que você se aproxime mais do seu sonho. Parece uma loucura, mas isso é muito real. Isso se chama lei da atração, isso se chama fé. Eu não sei a maneira como você interpreta, mas você precisa fazer isso. O que eu disse aqui no slide anterior? O que você aproxima da sua vida, o seu cérebro, ele passa a acreditar. É isso. Sonhos que parecem tão distantes, parecem impossíveis, eles ficam próximos e começam a parecer que são mais alcançáveis. Quando você se aproxima fisicamente do que deseja, o seu cérebro ele entende o quê? Que aquilo é real e possível. Isso faz o quê? Que você mude a sua postura, tá? Você precisa fazer isso ainda no ano de 2025. Outra coisa que eu coloquei aqui, você tem o desejo de fazer uma viagem? Tenho vontade de ir para Nova York e conhecer os Estados Unidos. Sabe o que você vai fazer? Você vai lá na CVC.
Você vai a alguma agência de turismo da sua cidade, a pessoa não precisa saber se você está com dinheiro, se você não está, não importa. Você vai se portar como uma pessoa que tem dinheiro e você vai lá fazer uma cotação. É errado você fazer uma cotação? Não. Não tem problema nenhum. Você vai lá naquela agência, seja na CVC, seja alguma outra agência de turismo, você vai sentar lá e vai falar, fulana, eu quero fazer uma cotação, que eu quero, no final do ano de 2026, eu quero passar um Réveillon em Nova York. Ou eu quero passar o Réveillon em Natal, no Rio Grande do Norte, quero passar o Réveillon na Bahia, não sei. Você vai fazer uma cotação daquela viagem que você tem o desejo de fazer e nunca conseguiu. Aí você vai perguntar para ela valores, você vai perguntar quais são os passeios que você pode realizar quando você for para aquele lugar, você vai colocar o seu cérebro para poder trabalhar, você vai começar a imaginar aquilo na sua vida. Gente, isso é muito mágico. Você vai começando a se aproximar mais do seu sonho. O seu desejo é ganhar mais, o que você vai fazer? Você vai começar a listar, né? O que você faria se você tivesse tantos mil na conta? A sua casa. Eu vi aqui alguém comentando que tem o desejo de ter uma casa. Liga na imobiliária, decide qual é o bairro, né, que você quer ter uma casa e vai lá visitar. Vai no plantão que eles estão vendendo ali apartamentos na planta, vai lá viajar. Faz anotação, faz de conta que você vai comprar. Começa a acreditar nisso. Bruno, mas eu vou estar iludindo o outro vendedor? Não, não está iludindo. Porque quando você for comprar a sua casa, você vai comprar com ele, você vai honrar, né, aquele tempo que ele dedicou para você. Anota o nome, pega o cartão, e quando você for comprar o seu imóvel, dê a oportunidade para esse corretor e para essa corretora que te atenderam. Faça isso. Comece a materializar os seus sonhos, porque senão os nossos sonhos eles ficam muito distantes da nossa realidade. Começa a materializar. Isso se chama lei da atração. Tem um filme que eu até aconselho vocês a assistirem, tem um filme e tem um livro, que ele se chama O Segredo. Não sei quantos de vocês aqui já assistiram ou leram esse livro, ele fala muito sobre a lei da atração. Anota aí o livro, né, e anota também o filme, que se chama O Segredo. E assista esse filme, leia esse livro, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Faça um outro exercício, escreve aí, lei da atração. Comece a pesquisar sobre isso. Assista vídeo no YouTube, assista vídeo no TikTok, e você vai entender o que eu estou falando. Elizabeth, quero terminar minha casa. O que você tem que fazer, Elizabeth? Você vai lá na loja de materiais de construção, começa a imaginar, né, como que vai ser o acabamento da sua casa, faz a cotação do porcelanato, faz a cotação dos móveis planejados, dos eletrodomésticos, não tem problema. Vai lá, por mais que você não compre agora, mas você vai começando o quê? A colocar aquilo internamente no seu inconsciente. E aquilo vai ficando mais próximo da sua realidade. Você vai começar a atrair aquilo para a sua vida. Gente, vocês captaram esse exercício? Vocês estão comigo? Quem está comigo, responde aqui. Assume um compromisso que você vai fazer isso ainda esse ano. Ó, Valéria, tenho um apartamento, mas eu quero uma casa. Valéria, assume um compromisso aqui comigo. Qual é a casa que você quer? Qual bairro que essa casa está? Faça isso. Vá lá na imobiliária, vá visitar 10 casas nesse bairro que você quer ter essa casa. Assuma esse compromisso, vá lá. Não tem problema se você não for trocar agora o apartamento em uma casa, mas não custa. Vá buscar isso, materialize, deixe mais próximo da sua realidade. Assuma esse compromisso comigo, assuma esse compromisso com você, e depois eu quero que você me conte como foi essa experiência. E eu tenho certeza, gente, que muitas coisas vão acontecer no ano de 2026. Muitos sonhos serão realizados no ano de 2026. Mas, gente, para de procrastinar. Para de deixar para depois. Ah, Bruno, eu não acredito em nada que você está falando. Beleza, mas quais são os seus resultados? Se você não está tendo resultado, você tem que buscar alternativas para você ter resultado. Para de ser incrédula. Ah, não acredito em nada disso. Gente, mas você não está tendo resultado, você tem que acreditar em alguma coisa. Ah, eu só acredito vendo. Tá bom, me dá essa oportunidade. Faça isso que eu estou te pedindo. A Juliana, quero levar minha família para viajar em Maragogi. Coloca a data, vai no CVC, faz uma cotação e eu tenho certeza que você vai fazer essa viagem no ano de 2026. Acredita no que eu estou falando, acredita no seu potencial e Deus vai te honrar e vai te dar essa oportunidade. Quero me tornar especialista em semijoias, porque o meu sonho é ter o meu próprio negócio. O que você precisa fazer? Você vai começar, vai atrás de uma arquiteta, pergunta para ela quanto que custa para você poder projetar o seu lugar. Faz mais do que isso, começa a estudar sobre empreendedorismo, começa a materializar isso, como que vai ser, o que vai ter dentro do seu espaço.
O que você vai... Porque o que você precisa, Ciliane, não é se tornar especialista em semijoias para você ser empreendedora. Você precisa se tornar especialista em empreender. Você precisa começar a materializar isso, tá? Eu também tenho negócio de semijoias. Mas sabia que o que eu menos entendo é de semijoia? Sabe o que eu busco entender de gente, entender de venda, entender de mercado, de semijoias é o que eu menos entendo, tá? É o que eu menos entendo. Eu tenho negócio de semijoia, o que eu menos entendo é de semijoia. Então, guarda isso contigo, tá, Ciliano? Você tem que buscar, né, outro tipo de conhecimento. Lógico que se você for uma especialista em semijoias, sensacional, tá? E é o que eu tenho feito todos os dias. Eu tenho buscado a entender cada vez mais de semijoias. Tenho tentado, tá? Belezinha, vamos lá. Qual que é o próximo passo? Boa, boa. Nós já estamos no passo 4. Definir uma meta de conhecimento. Quem não aprende, repete erro. Se você não buscar conhecimento em 2026, você vai continuar cometendo os mesmos erros que você cometeu em 2025. Se você não buscar conhecimento em 2026, você vai continuar vivendo a mesma vida que você viveu no ano de 2025. Você está feliz com a sua vida? Você está tranquila? É isso que você sempre buscou? Show de bola, tá? Mas se você não está feliz, eu não estou feliz com a minha vida. Sou grato por tudo que eu tenho, sou extremamente grato por tudo que eu vivo, mas eu ainda não estou satisfeito. Eu quero mais, eu quero viajar mais, eu quero poder abençoar mais vidas, eu quero. E para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento diferente, eu tenho que buscar conhecimento novo para eu poder viver coisas novas. Guarda isso no seu coração. Resultado, ele não vem só de esforço, ele vem de aprender a fazer melhor. Você precisa aprender a fazer melhor do que você está fazendo. Eu sempre acreditei nisso, que o conhecimento ele encurta caminhos. Quanto mais conhecimento você busca, mais você consegue encurtar caminhos e encurtar o tempo. Quem aprende erra menos, se sente mais segura e desiste menos. Então, você tem que definir uma meta de conhecimento para o ano de 2026. Crescimento ele não acontece por acaso, ele acontece por decisão. Então, você tem que sair dessa nossa aula com uma meta. Bruno, como assim meta? Vou deixar claro aqui no próximo slide e você vai conseguir entender o que eu quero falar. O que eu preciso aprender em 2026 para eu vender melhor? É abordagem? Organização? Comunicação? Então, esse é o primeiro passo. O que você precisa aprender em 2026 para vender melhor? Segundo passo, onde eu vou aprender? É através de livros, é através de treinamentos aqui da universidade, é através de lives, é através de grupo, eu não sei. E com que frequência? Você vai dedicar uma vez por semana, 2 vezes por semana? Quanto tempo você vai se dedicar em busca de conhecimento? Gente, quem decide aprender, decide crescer. Você tem que sair dessa nossa aula com esse planejamento para 2026. O que eu preciso aprender no próximo ano para que eu consiga ter mais resultado, tá? Você vai focar nisso. Onde eu vou aprender? Onde que você vai buscar esse conhecimento? E com que frequência, tá? Então, faça esse exercício. Ele vai te ajudar muito a viver um 2026 diferente. Você tem que ter uma meta de conhecimento. Eu já contei a minha história para vocês conhecem a minha história. Eu sempre fui o improvável. Você acha que, olhando para trás, os meus amigos, as minhas professoras, a diretora da minha escola, ela nunca imaginava que eu me tornaria um empreendedor, um mentor. Hoje eu ensino milhares de pessoas. E sabe por que eu faço isso? Porque eu busquei conhecimento. Ou você acha que o que eu sei hoje é simplesmente algo que caiu na minha cabeça e hoje eu coloco para fora? Não, é através dos livros que eu li. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, ó, dá uma olhada. Essa daqui é a minha biblioteca. Eu busco conhecimento, continuo buscando. Quando eu estou tranquilo em casa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assistir um podcast. Quando eu estou viajando, eu vou ouvir um podcast, porque eu sei que eu preciso buscar conhecimento. Se eu não buscar conhecimento, eu não vou viver coisas diferentes. Então, busque conhecimento novo. Coloque isso como uma meta para o seu ano de 2026. Sem conhecimento, infelizmente, você vai continuar vivendo a mesma vida. Se você está feliz, tudo bem. Se você não está feliz, siga esses passos que eu trouxe aqui para você, tá? Qual que é o passo 5? Passo 5 e não menos importante do que os outros passos, tá? Acreditar, decidir e permanecer.
tá? Não é por acaso que você está aqui. Se você está aqui, é porque existe um propósito. Se você está aqui, é porque você precisa acreditar. Você precisa tomar uma decisão e precisa permanecer. Pare de fazer o seguinte, de começar um ano, tá? E eu tenho percebido que muitas pessoas fazem isso, elas começam muitas coisas e não terminam. A partir de hoje, 2026, você tem que começar e tem que permanecer. Se você está nessa empresa que te deu essa oportunidade, permaneça e saiba que se você está participando desse movimento, se você pertence a esse negócio, a essa empresa, é porque existe um propósito por trás disso. Se você está participando desse treinamento, é porque existe um propósito por trás disso. Você precisa acreditar e permanecer nisso. Nós vamos finalizar a nossa última aula de 2025 e eu quero fazer uma dinâmica bem legal para vocês agora. Tá? Eu quero realmente, né, fazer com que você já visualize o seu ano de 2026. Então, o que eu preciso que você faça agora? Tá? É uma dinâmica que a gente sempre gosta de fazer. Eu preparei essa dinâmica hoje para vocês com muito carinho, com muita dedicação. E eu gostaria que você estivesse, né, num lugar tranquilo. Eu gostaria que você fosse agora num lugar onde você não vai ter ninguém ali para poder te perturbar, um lugar onde você consiga se desconectar e consiga se entregar para esse momento. Esquece o barulho da vida, esquece as contas, esquece o que passou no ano de 2025. Eu quero que você dedique os próximos minutos para o seu futuro, tá? Bruno, eu estou perto de todo mundo aqui, mas eu vou conseguir prestar atenção, tá tudo certo. Mas se você conseguir se desconectar, eu gostaria que você parasse agora, são 3 minutinhos dessa nossa dinâmica, e que ela vai ser muito importante para o seu ano de 2026, tá bom? Enquanto você se desconecta, enquanto você vai relaxando, eu vou beber minha água aqui. Vamos lá. Perfeito. Então vamos começar aí a nossa dinâmica. Gostaria agora que você fechasse os seus olhos. Respira fundo. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vá sentindo aí o seu corpo relaxando. Coloque os seus 2 pés no chão. Coloque agora as suas mãos em cima da sua perna e relaxa. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Esse momento é só seu. Quero que você volte agora mentalmente para a virada de 2024 para 2025. Onde que você estava? No Réveillon de 2024 para 2025. Tente lembrar o que você sentiu. Tente lembrar do que você prometeu para você mesma. Talvez você tenha dito, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me organizar. Esse ano eu não vou desistir. Tenta lembrar. O que você prometeu para você mesma naquela virada do ano? Agora eu vou te fazer uma pergunta e responda aí dentro, para você, com honestidade. As promessas que você fez, você cumpriu? Talvez a resposta seja sim, talvez seja não, e tá tudo certo. Esse momento não é para você se culpar, é apenas um momento para você se conscientizar. Porque você só muda de verdade quando você tem coragem de olhar para a sua própria história. Agora, mesmo que o seu coração esteja pesado, eu quero que você encontre pelo menos uma coisa boa que aconteceu no ano de 2025. Pode ser algo pequeno, pode ser simples, pode ser algo que só você saiba. Talvez um livramento, um aprendizado, um dia em que você foi mais forte do que você pensava. Tenta lembrar aí de alguma coisa boa. Segura essa lembrança, tá? Ou
pode ser que você esteja aí pensando, meu ano foi péssimo, parece que nada deu certo. Mas deixa eu te dizer algo com todo respeito. Muitas pessoas, elas dariam tudo para estar exatamente onde você está agora. Em 2025, muitas vidas foram ceifadas, seja por uma doença, um câncer, um problema cardíaco, um acidente, pessoas com sonhos, filhos, planos que não tiveram a chance de continuar. 2025, muitas vidas foram ceifadas e você está aqui, respirando, de pé, com um problema sim, mas viva. Enquanto você estiver viva, enquanto você estiver vivo, a sua história ainda não terminou. É isso. Enquanto você estiver respirando, a sua história ainda não terminou. Você tem a oportunidade de ter uma folha em branco da sua vida em 2026 para você poder escrever uma nova história. Agora eu quero que você avance no tempo. Imagine, nós estamos agora no dia 22 de dezembro de 2026. Imagine você sentada comigo aqui novamente em um treinamento, mas dessa vez com uma outra postura, um outro olhar, uma outra energia. Talvez o Natal desse ano de 2025 não vai ter fartura aí na sua mesa, né? No Réveillon não vai ter fartura, talvez poucos presentes ou nenhum presente. Mas não se apegue a isso, tá? Eu quero que você visualize agora dezembro de 2026. Você é outra mulher, você é outro homem, não porque a vida foi fácil, mas porque você decidiu não desistir. Você não venceu porque teve sorte, você venceu porque você permaneceu. 2026 não vai ser um ano perfeito. Eu já quero deixar isso claro para você. 2026 não vai ser um ano perfeito, mas ele pode ser o ano da sua decisão. Decisão de agir mesmo com medo, decisão de permanecer mesmo cansada, decisão de não abandonar a si mesmo. Agora, ainda com olhos fechados, eu quero que você repita aí dentro, com força e com vontade, e com muita verdade. Repita para você mesmo. Eu decido viver uma nova história. Fala isso mentalmente. Se você estiver sozinho aí, pode falar, pode colocar isso para fora. Eu decido viver uma nova história. Eu decido permanecer. Eu estou pronta. Eu estou pronto para o ano de 2026. Diga mais uma vez, 2026 vai ser o ano da minha virada. 2026 eu vou escrever um novo capítulo da minha história. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Pessoal, podem abrir os seus olhos. Você já está no ano de 2026. O ano de 2026 não começa no dia 1 de janeiro. O ano de 2026 começa para você no dia 22 de dezembro de 2025. Parabéns pela decisão de estar aqui buscando conhecimento. Parabéns pela decisão de estar aqui em busca de um novo tempo na sua história. Eu tenho certeza que o próximo ano vai ser um ano que você vai ter muitas dificuldades. Tenho certeza, mas vai ser um ano de muitas viradas, vai ser um ano que você vai viver um novo tempo na sua história. Agradeço cada um de vocês que estiveram presentes comigo nesse ano de 2025, não sei se todos participaram de todos os treinamentos, não sei se esse é o seu primeiro, segundo, terceiro, não sei, mas eu agradeço a Deus por Ele me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, colocando para fora aquilo que eu acredito, colocando para fora aquela que é a minha missão, que é te potencializar e mostrar para você que você tem o poder de viver coisas extraordinárias na sua vida. Sabe o que eu gostaria que você fizesse agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo? A empresa que você representa, ela vai abrir o grupo, e eu gostaria que você fosse lá nesse grupo e fosse grato a essa empresa que te deu essa oportunidade. Escreva lá o que você sente no seu coração. Seja grata
por pessoas que acreditaram em você. Gratidão gera gratidão. Corre lá no grupo e agradeça essa empresa que acreditou no seu potencial. Se eu estou aqui hoje trazendo esse conhecimento, é porque alguém investiu para que eu estivesse aqui. E você precisa ser grato e grata a essa pessoa. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um ano de 2026 incrível. Passe o Natal e o Réveillon com muita saúde ao lado das pessoas que você ama. Isso é um privilégio. Lembra que eu disse no início do nosso bate-papo? Não normalize aquilo que é especial. E se você tem a oportunidade de passar o Natal e o Réveillon com pessoas que você ama, mesmo na simplicidade, isso é muito especial. A felicidade não está nos bens materiais. A felicidade está, sabe no quê? Na simplicidade com verdade. Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, a venda tem o poder de fazer com que improváveis vivam coisas extraordinárias. Beijo no seu coração e até 2026.